Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregais de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Bem-vinda, Dona Maria Tereza. Seja bem-vinda. Boa noite. Bem-vinda, mãe. Para ligar o microfone é só clicar aqui embaixo onde tem um Eu até mandei um áudio no grupo, porque pode ser que ela não saiba mexer no Meet não, ainda, tudo depois eu bem, explicar tudo melhor. bem. Vocês me desculpem. Que isso, ela já tá, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Rosângela, vamos ler o Evangelho ou o Livro dos Espíritos? Livro dos Espíritos, pede, por favor. Deixa eu compartilhar na minha tela de novo. Lembrando que após esse evangelho nós vamos fazer o inglês. Então, quem puder, é rapidinho, são mais 10 minutinhos. Peraí. Livro dos Espíritos.
Ideias inatas. Pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Letra A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada existência nova, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Letra B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Resposta: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? O das línguas, do cálculo, e aqui também o estudo da música, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, desde que compuscou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta então fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho humildemente abafa esse sentimento. Letra A. Serão devidas a esta lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita, que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição de seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Comentários? Fred e amigos, a experiência dentro da doutrina nos ensina que quando nós estamos no período infantil ainda, quando nós estamos iniciando a nossa jornada, né, na vida terrena, na vida material, algumas reminiscências de vida passada afloram. Comigo ocorreu. Me recordei de duas existências. Eu comentava que eu tinha sido um caminhoneiro na região aí de Sumaré, Campinas, e morri com 21 anos num acidente, que eu queria ser médico pediatra. Eu falava isso com 5 anos. E também fazia muita referência sobre um termo chamado constellation, que eu realmente não sabia a que se referia. Somente muitos anos depois, quando eu já estava aí, meus 30 anos ou mais, é que caiu em minhas mãos
uma revista que reportava. Eu tinha muita ligação com o mar, eu sempre quis ingressar na Marinha, mas não deu certo e tal. E surgiu essa revista com a história de uma fragata americana chamada Constellation. Do século XVIII, que é um dos ícones, é um dos como é que é o termo que então, me sumiu o termo. Os americanos, eles têm lá um sino da liberdade, eles têm vários ícones, né, que se referem ao período da independência dele. E um desses ícones é a Constellation. Ela está preservada no porto de Baltimore, no estado de Maryland, na costa leste dos Estados Unidos. É um lugar que talvez eu pretenda um dia visitar. Segundo reporta aquela revista, que é uma revista Planeta, que eu não sei nem se ela ainda existe, uma revista extraordinária, as pessoas que visitam essa fragata, às vezes são recepcionadas por um velho marujo que conta a história dela, né, a participação dela em vários combates, inclusive na época da independência e tal. Só que quando as pessoas saem encantadas de lá, vão perguntar, né, para as pessoas que administram o local, né, e ficaram encantados com a explanação daquele funcionário. Aí as pessoas falam, mas ele não existe esse funcionário. É um espírito que estava lá, né, desde séculos, né, séculos pretéritos aí, e que se manifesta para certas pessoas sensitivas, né, digamos assim. Então, são coisas que são interessantes, né, de se observar, não, Pedro? Lembra, Pedro, que eu sempre comentei, vamos prestar atenção nas crianças, no que eles falam, né? Às vezes os pais não têm um entendimento, né, uma abstração do que pode ser, né, que essas crianças estão manifestando. E hoje em dia nós temos visto aí crianças regendo orquestra, executando óperas complexas, né, sem o uso de partituras, né? São coisas impressionantes, né? Realizando aí operações matemáticas ultra complexas, né? São coisas que nós temos que observar, que anda acontecendo com inconstância aí, né? Isso já faz parte, né, do processo que está em andamento, né, que vai elevar o nosso mundo para o status de regeneração. Muito obrigado, meus amigos. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Vou somente agradecer e muito admirado aí com relatos Rubens, muito interessante. Obrigado. Por nada, Rodrigo. O Rubens é uma enciclopédia ambulante. Obrigado pelas palavras, Rubem. Então, essas ideias inatas, né? A gente vê realmente crianças aí com grandes conhecimentos matemáticos, musicais, mas a ideia que me veio, né, é que no nosso caminho para a perfeição, nós vamos ter que aprender praticamente todos os ramos da ciência. Então, se nós temos, por exemplo, as capacidades musicais latentes na nossa alma, essas capacidades elas podem vir adormecidas para que a gente desenvolva, né, outras capacidades ainda, né? E se nós temos que ter todas as experiências, como viremos ricos, pobres, asiáticos, caucasianos, enfim, nós teremos tantas experiências quanto forem necessárias. Então, é claro que a gente demonstra aí alguma facilidade, né, com algumas coisas,
tem conhecimentos que para nós são mais fáceis de adquirir, né? Por exemplo, o Espiritismo, eu conheci com 15 para 16 anos, por aí. E quando me falaram assim, não, olha, tem a questão da reencarnação, essa não é a nossa primeira vida, e aquilo fez sentido para mim imediatamente, sem qualquer oposição. Ou seja, algo que eu já sabia como espírito, né? Mas não me recordava. Alguma consideração final? Assim, nesse sentido. Desculpa, pode falar, seu Rubens, desculpa. Fala, Rodrigo. Nesse sentido, né, de ter uma ligação com o Espiritismo, minha mãe está aqui até de prova hoje, acho que vem até um pouco mais cedo a questão da curiosidade, né, de querer ler, ela lê alguns livros, me recordo muito de um título que é, como é que é, Violetas na Janela, se eu não estiver errado. E na época a gente não tinha instrução, não tinha uma mediação e tinha o catolicismo, sempre teve, né, muito forte dentro de casa e acabou passando, né? Eu conheci agora há pouco, né, pelo convite da Roseli, mas sempre tive muita curiosidade desde a minha pré-adolescência, assim, que eu me recordo, né? A gente morava em Juiz de Fora na época, então até essa recordação e depois acabou tendo uma janela extensa aí de desinteresse e agora, né, a gente está estudando, está conseguindo. Um conselho de vocês aqui, obrigado. Então, meus amigos, a doutrina espírita, o bom dela é que ela transcende, né? Para se melhor compreender, você tem que transcender o pensamento. Não ficarmos dentro das questões literais, mesmo do Evangelho, né? Existe muito conhecimento nas entrelinhas dos ensinamentos do Evangelho. Até Jesus teve que usar de palavras, né, para exercer o seu ministério de 3 anos, né, nesse planeta, antes de se retirar, né? Mas o que nós temos que buscar, né, são os processos de paz com esse mundo, né? É uma luta incessante que a humanidade vem perpetrando, né, durante milênios. Eu acho que nesse planeta nunca houve um dia de paz, não, meus irmãos? Uma coisa impressionante. E durante essa explanação toda, me veio aí algo que eu já até me reportei em outras ocasiões anteriores aí que nós tivemos, né, no exercício da nossa reunião, né? Que são aqueles 5 grandes inimigos da paz que habitam dentro de nós. A avareza, a ambição, a inveja, a cólera e a vaidade. Se nós conseguíssemos desterrá-los, gozaríamos inevitavelmente da perpétua paz. Olha, esse ensinamento vem de um poeta italiano chamado Petrarca, ele é do século XIV. Tanta coisa nos foi passada, né, durante esses séculos aí após a vida do Cristo, mas não há meio de a humanidade romper, né, com a maldade, com a maledicência, com a falta de fraternidade, né, de entendimento. Quiçá um dia a gente alcance esse status, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Vamos então agora fazer a última parte da nossa reunião, que é a parte das vibrações. Se a voz da minha filha aparecer no áudio, eu peço desculpas, né, que ela está muito animada conversando com as amigas dela. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo então
por toda essa bondade, por toda essa energia que Ele permitiu que tivéssemos essa noite, da espiritualidade maior que está na casa de cada um de nós, que preparou esse ambiente com muito carinho, promovendo a limpeza do ambiente, retirando as energias negativas, convidando aqueles irmãos que, tanto quanto nós, necessitam dessas palavras. E vamos então pedir pelos nossos irmãos mais desafortunados, os nossos amigos que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio. Eu convido você que nos assiste a adotar um suicida em suas preces, para que essa pessoa possa receber essas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. Vamos então vibrar pela Carla Vanessa, pelo Elias, pelo Alain, pelo Bruno, pelo Clóvis, pelo Luiz Roberto, pela Juliana, Verena, Gabriele e tantos outros que infelizmente não estão mais entre nós. E vamos pedir a Jesus também que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer cada um de nós a nossa parte, contribuindo assim para a construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre. Abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por receber minha mãe de braços abertos. Muito obrigado. Boa noite. Boa semana. Perfeito. Então, Rosângela, vou terminar essa gravação, vou iniciar a próxima. Só um minuto.